amigos, estejamos em paz. O Evangelho segundo o Espiritismo é a terceira obra da codificação espírita, escrita por Allan Kardec, que contém a explicação das máximas morais do Cristo, sua concordância com o Espiritismo e sua aplicação às diversas situações da vida. Trata do desenvolvimento dos tópicos religiosos de O Livro dos Espíritos e representa um manual de aplicação moral do Espiritismo. A maneira como aconteceu a sua elaboração é muito interessante. Adriano Lino Greca, que é o primeiro vice-presidente da Federação Espírita do Paraná, vai nos contar as origens do Evangelho. Olá, Adriano, que alegria para nós poder revê-lo pessoalmente. A satisfação é toda nossa. Com muita alegria podemos retornar às atividades presenciais e a esse programa. Gostaria de aproveitar, Ivone, para louvar a equipe do Espiritismo Responde, que manteve no ar, apesar de todas as dificuldades, com os novos recursos tecnológicos que estão aí à disposição, o programa não parou. Mas agora, claro que é diferente, né? Podemos estar aqui frente a frente, nesse ambiente tão especial, uma alegria para a gente. Exatamente, Adriano, para nós também, tenha certeza. Adriano, gentilmente você aceitou o nosso convite para nos falar sobre as origens do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Primeiramente, eu gostaria que você falasse sobre o título do Evangelho segundo o Espiritismo. Nessas nossas pesquisas, aliás, estão à disposição de todos que se aprofundam um tanto mais no estudo da doutrina espírita, em obras póstumas, nós descobrimos, e mesmo estudando a história das publicações das obras do codificador, que inicialmente o Evangelho segundo o Espiritismo chamou-se Imitação do Evangelho, na sua primeira publicação em abril de 1864. Posteriormente, por sugestão do editor, o Sr. Didier, o mesmo que já havia participado da publicação de O Livro dos Espíritos, e ouvindo também os companheiros da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, Kardec decidiu alterar o nome para o Evangelho segundo o Espiritismo. Como observamos na página inicial da obra, traz agora com profundidade esse aspecto moral. É o Cristo redivivo, são as mensagens de Jesus que são ali analisadas pelo codificador, que tem uma contribuição extraordinária, e também pelos espíritos, que introduzem inúmeras instruções, assim são chamadas, as instruções dos espíritos, mensagens as mais variadas que o codificador organizou, compilou e distribuiu ao longo dos 28 capítulos da obra. Então, o Evangelho segundo o Espiritismo é, como você falou, a terceira obra da codificação, mas com essa característica de trazer essa visão bem mais aprofundada do estudo sobre a mensagem do Cristo. Muito oportunas essas colocações, porque há pessoas que, ao lerem o título, né, imaginam que é o Evangelho dos Espíritas, o Evangelho do Espiritismo. E aí você vem e nos traz, né, que realmente é o Evangelho de Jesus. Né? Kardec se utilizou dos textos dos evangelistas que nós conhecemos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Extraiu dali estas passagens que estão nas nossas Bíblias, né? No nosso Novo Testamento, e a partir da interpretação, o que ele acrescenta são as interpretações destes textos, que são os textos do Novo Testamento.
E, inclusive, você até já se referiu, né? A Allan Kardec, um pedagogo por excelência, né? Ele fez uma estrutura, uma construção didática muito interessante na elaboração da obra, não é? Ele a organizou da seguinte forma: se nós observarmos os 19 primeiros capítulos, ele se utiliza dos textos do Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas, João, e depois ele acrescenta comentários elaborados pelo próprio codificador. Veremos e falaremos um pouco mais sobre isso, que ele faz esses comentários sobre forte inspiração espiritual, acompanho espiritual permanente e constante, proteção extraordinária que foi dada ao codificador nesse momento para a elaboração desses comentários. E introduz as instruções dos Espíritos, textos que ele já possuía. E a estrutura, a distribuição dos capítulos em si, vários estudiosos se debruçam para tentar traduzir como Kardec organizou essa distribuição dos capítulos. Nós entendemos que os 4 primeiros capítulos trazem uma fundamentação, nós não vamos poder agora nos aprofundar nestes capítulos. Outros capítulos falarão diretamente ao nosso coração, à nossa conduta, à nossa postura. Falará também a respeito da nossa relação com o outro, com o próximo. E, sem dúvida nenhuma, a nossa relação com Deus, que estará mais à frente quando falará a respeito da prece. Então, há tantas outras, Ivone, sugestões, pensamentos, pensadores que distribuem e falam a respeito dessa organização didática. Mas não tenhamos dúvida de que a essência da mensagem do Cristo, do amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo, como a nós mesmos, ali está colocada nestes 28 capítulos. Adriano, em toda a obra espírita, Allan Kardec contou com a presença dos espíritos, com a proteção espiritual, de tal forma que o espiritismo é também chamado doutrina dos espíritos, né? Como que foi essa assistência dos espíritos na elaboração do Evangelho? Nós encontramos em obras póstumas uma obra que foi publicada 21 anos depois da desencarnação de Allan Kardec, portanto no ano de 1890, organizada por aqueles que deram prosseguimento às atividades da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, da própria Revista Espírita, que deixa de estar naturalmente sob a supervisão do codificador pela sua desencarnação, mas que se manteve. Perdeu aquelas características originais, alguns momentos em que textos que possivelmente não deveriam estar ali foram colocados, já não tinha mais aquele crivo, né, da observação do codificador. Mas o codificador deixou muitos textos, muitos deles escritos de próprio punho. E estes textos, os que deram continuidade à obra, foram organizados e publicados em obras póstumas. Uma parte da obra traz histórias, narrativas a respeito deste período. Muitos textos falam do período da elaboração do Livro dos Espíritos e algumas mensagens. Uma delas vai nos narrar este período da construção de imitação do Evangelho, o título original. E ali nós encontraremos a descrição deste período, de como se deu esta elaboração. E a presença dos espíritos, o acompanhamento, inclusive, do mestre de todos nós. É assim que se faz referência ao acompanhamento do Espírito de verdade nesta obra que seria um marco para todos nós. Vejamos, no momento da sua publicação, um contexto totalmente diferente que se apresenta. Relembremos que nós temos o Livro dos Espíritos, com as suas 4 partes,
mas que nos traz ali toda a proposta do Espiritismo, a filosofia espírita ali colocada. O Livro dos Médiuns, a segunda obra publicada, e este aprofundamento que se dará a partir da terceira parte do Livro dos Espíritos, que trata das leis morais, mas agora com essa ênfase e esse estudo específico das mensagens de Jesus, virá apenas com o livro Evangelho segundo o Espiritismo. Não podemos imaginar que uma obra dessa magnitude, dessa importância, sobretudo para o contexto da época, se desse sem esse acompanhamento espiritual permanente e constante. E a sintonia do codificador com estes benfeitores que trarão inúmeras mensagens, as instruções dos Espíritos que estarão ali colocadas, tudo isso a gente percebe então que a obra foi feita sim a duas mãos, entre aspas, a do plano material, concentrada na atuação de Allan Kardec, mas de um número incontável de espíritos que o assessoraram, o protegeram, o ampararam nesse período de elaboração da obra. E essa sintonia dele era de suma importância, né, para que acontecesse a inspiração. E o espírito de verdade? Você poderia nos falar sobre ele, sobre o seu papel no trabalho da codificação? O espírito de verdade, que nós compreendemos que se trata do mestre de todos nós, nosso Jesus, ele esteve presente desde a publicação de O Livro dos Espíritos. Naquela ocasião, isso está também em obras póstumas, quando ele se apresenta e se coloca à disposição do codificador por um quarto de hora a cada 30 dias, para que ele pudesse, enfim, servir-se ali da inspiração ou do amparo do próprio Espírito de verdade. É claro que ele supervisiona o trabalho enquanto ele está em elaboração, sem dúvida nenhuma. Temos que ter em mente que estamos falando do surgimento da terceira revelação de Deus aos homens. A primeira veio com Moisés, depois o próprio Cristo e agora a mensagem dos Espíritos. É um momento de transformação para toda a humanidade. A mensagem que está aí há tão pouco tempo, menos de 200 anos, ainda trará à humanidade o conhecimento das verdades da vida. Então, é natural entendermos a participação do nosso Rei Solar em todo esse processo. E no Evangelho segundo o Espiritismo não foi diferente. Há registros, tanto em obras póstumas, especialmente em obras póstumas, mas, sobretudo, nas mensagens do Espírito da Verdade, como aquela que faz a apresentação da obra. A primeira mensagem, o prefácio, é uma mensagem do Espírito de Verdade. E que praticamente se identifica, né? Quando ele coloca, veio como outrora aos transviados filhos de Israel. E ele ali se identifica, mostrando que, e valorizando, né? Mostrando a sua presença, a sua participação e valorizando essa obra extraordinária. E essa obra seria de tal importância que Allan Kardec isolou-se para escrevê-la, não é? Isso é algo é quase uma curiosidade, mas muito interessante a gente conhecer o cuidado. De fato, ele recebe de um dos médiuns da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, numa das reuniões, uma mensagem de que seria necessário um isolamento, afastar-se das atividades da Sociedade Parisiense, das suas próprias atividades, que eram inúmeras. Lembremos que ele conduz a Revista Espírita por 11 anos e 4 meses, ininterruptamente, respondendo cartas, inúmeras cartas que lhe chegavam diariamente à residência. Então, para que ele pudesse se concentrar na elaboração do Evangelho segundo o Espiritismo, os Espíritos o inspiram
chega-lhe essa mensagem sugerindo este isolamento. No primeiro momento ele vai a Sainte-Adresse. É uma praia muito próxima a Le Havre, distante aproximadamente 200 quilômetros de Paris. Ali ele permanecerá por um período. Depois ele retorna a Paris e vai à Villa Ségur, que era uma residência da família Kardec, adquirida por ele, mas, digamos assim, na região metropolitana de Paris. E também ali ele permanecerá isolado, distante das atividades do dia a dia. Quem lhe dará suporte, adivinhe quem, né? Nesse período em que ele se afasta, é a nossa querida Amélie Gabrielle Boudet, sua esposa. E nós não poderíamos deixar de falar sobre Amélie, né? A sua doce Amélie, a sua esposa, né? Uma personalidade de suma importância na realização de toda a obra de Kardec, não é, Adriano? Sem dúvida. Há uma mensagem que foi inserida, olha que interessante, né? Isso quase nos passa desapercebido. Apenas no ano de 1975, a editora FEB inseriu um apêndice em Obras Póstumas, acrescentando uma mensagem redigida de próprio punho pelo codificador e que estava arquivada, mas que surge e é publicada na Revista Espírita em 1904. Olhe quanto tempo depois da desencarnação de Kardec. Publicada então na Revista Espírita em 1904, em 75 a FEB viu por bem acrescentar como um apêndice em Obras Póstumas, por conta da correlação com uma outra mensagem já publicada em Obras Póstumas intitulada Imitação do Evangelho. Esta mensagem narra um fato curiosíssimo de uma médium vidente, senhorita V, que vai a Paris para encontrar-se com o codificador. Mas ele estava, depois de ter retornado, ele esclarece isso, depois de ter retornado de Sainte-Adresse, ele retira-se novamente e vai à Villa Ségur, essa residência que eles tinham mais afastada de Paris. E então, como ele estava lá, e ela vai à Rua Saint-Denis, onde ele morava, encontra apenas Amélie, a sua esposa. Ela recebe a médium de dupla vista e tem um insight muito interessante, porque ela diz assim, sabia que a senhorita V era uma médium? E diz a ela, já que não foi possível esse encontro com Allan Kardec aqui, presencialmente, para usar uma palavra de hoje, não lhe seria possível ir até lá? Né? Ela então disse sim. Então ela concentra-se, atinge esse estado, né, de o que nós chamamos hoje do transe, nessa concentração, e vai até a Villa Ségur. E lá ela então passa a descrever a cena. Sim, vejo-o. Ele está diante de 3 janelas, descreve o ambiente, que dá vista para um jardim muito bem cuidado. E o Kardec está trabalhando rodeado de espíritos. Amélie pergunta, e por acaso podes perceber em que obra, em que tipo de trabalho ele desenvolve? E ela então se aproxima e descreve que um determinado espírito abre um grande livro e ela então lê o Evangelho. Kardec acrescenta a essa mensagem uma nota, narrando que normalmente ele trabalhava no andar superior da residência, mas que especificamente naquela data e horário ele estava exatamente onde a médium havia visto e feito a descrição. E mais uma curiosidade, Ivone, havia dentre estes espíritos, disse a médium, um que se destacava e que todos o reverenciavam. Era, sem dúvida nenhuma, na minha humilde opinião, o espírito de verdade que ali estava liderando esse processo de acompanhamento espiritual, de inspiração
amparando, protegendo, cuidando da saúde, em outras mensagens surgirá do codificador, para que ele pudesse encontrar esse ambiente adequado para trabalhar essa obra magistral. Que bom, Adriano. Nós ficaríamos aqui conversando por muito tempo, né? Quanta coisa bonita, né? Quantos fatos bonitos, interessantes teria para contar. Até porque deu origem a essa obra magnífica que é o Evangelho segundo o Espiritismo, né? Que a qualquer momento que nós abrimos esta obra, seja ao acaso, seja continuamente, nós vamos encontrar esclarecimento, consolo, né? Nós te agradecemos imensamente por estar aqui conosco, lhe cumprimentamos pela pesquisa que você fez nesse sentido, né? Muito obrigada, Adriano. Eu é que agradeço, fico muito feliz de poder participar e queria ainda dizer que há pouco tempo, alguns anos atrás, Charles Kempf, que é um trabalhador do movimento espírita francês, está encarnado, atuante, ele encontrou 3 cartas de Kardec, que Kardec envia a Amélie nesse período em que ele estava em Sainte Adresse. Essas cartas foram publicadas na revista Reformador, que é o órgão de divulgação da FEB, e vale a pena, vocês que estão nos assistindo, buscar conhecer estas cartas que vão confirmar tudo isso que já estava em obras póstumas, dando ainda mais autenticidade a esse momento maravilhoso. E mais, contribuindo para que a gente pudesse entender o lado humano do codificador. É muito bonito, vale a pena. O Jornal Mundo Espírita também publicou, Ivone. Vale a pena a gente pesquisar essas cartas de Kardec a Amélie, exatamente desse período da construção do Evangelho. O filme sobre ele também mostrou essa ligação dos dois, esse apoio, né? Muito obrigada, Adriano. Eu que agradeço. Nós queremos lembrar a todos que no site momento.com.br encontrarão belíssimas mensagens do Momento Espírita, num trabalho realizado pela Federação Espírita do Paraná. Muito obrigada a todos pela companhia, nossos votos de muita paz.